saudação a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos fazer uma aula juntando o nosso conteúdo que nós tínhamos feito já uma breve pincelada sobre verso e prosa e sobre gêneros literários. É a partir do estudo sobre verso e prosa e a partir do estudo sobre gêneros literários que a gente vai começar a trabalhar com a organização da literatura nos períodos literários. Mas para isso a gente precisa se organizar e se apropriar de algumas ferramentas, né, de alguns recursos para que a gente consiga então fazer uma análise interpretativa e para que a gente consiga fazer uma leitura mais intensa das obras literárias as quais a gente vai entrar em estudo, ok? Então, a partir de agora, a gente vai fazer um apanhado e fazer uma reorganização do nosso conteúdo sobre verso e prosa e sobre gêneros literários. Eu vou organizar o nosso material em slide. A partir de agora, a minha imagem vai ficar um pouco menor, mas vai ficar no canto da tela. E eu peço que me acompanhem. Vamos lá? Então, muito bem. Vamos começar. O texto literário, tá? A obra literária, ela vai se organizar sob duas formas: os textos em verso e os textos em prosa, tá? A escrita em verso, ela possui algumas características, algumas particularidades, assim como o texto em prosa também possui algumas características, algumas particularidades que os diferem, tá? Em alguns momentos nós vemos algumas relações, não do verso, mas de algumas características do texto em verso, em diálogo com algumas características do texto em prosa. E então a ideia é a gente entender como isso funciona e ao mesmo tempo também traçar esse paralelo de diferenças, tá? Então, para começar, nós temos ali um trecho de um texto de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Poesia. Me acompanhem. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto e vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então, esteticamente, notem que nós temos ali uma estrutura, tá? que é específica, e nós temos uma organização ali. Ó. Nós temos algumas linhas, e cada linha dessa vai formar um conjunto. E nós vamos ver então a nomenclatura que nós vamos dar a cada linha dessa, a nomenclatura que daremos ao conjunto de linhas e as outras particularidades então do texto em verso e também do texto em prosa, ok? Então, quando a gente fala em texto em verso, nós estamos falando de poesia. E a poesia, nós vamos trabalhar com dois significados ou com duas definições de poesia, ok? Então, a primeira, a poesia, ela é a linguagem subjetiva. A poesia é aquela abordagem que a gente faz do texto literário, que é uma abordagem a partir da visão de mundo do eu lírico, tá? A linguagem poética, nesse caso, ela tem como objetivo produzir emoção, ok? E aí ela vai trabalhar, então, com o sensorial, porque a poesia ela vai trabalhar não só sobre o aspecto auditivo e melódico do texto, mas a cadência, o ritmo. Então, a poesia ela vai elevar a característica desse texto, dessa obra, dessa literatura, a um nível com maior emotividade, ok? Com maior emoção, com maior sentimentalismo. Na poesia também ocorre a expressão do mundo interior do poeta, tá? E os textos poéticos também podem se apresentar sob forma de prosa. E é isso que nós vamos ver depois. Porque agora, quando a gente fala em poesia, nesse aspecto nós estamos falando de o teor do texto, não a estrutura do texto em si. Então, no primeiro momento, a nível de teor de linguagem, a poesia ela vai ser essa linguagem mais subjetiva, tá? Essa linguagem que trabalha com o sensorial, com a melodia, com o ritmo e que produz emotividade. Mas também, tá? É um gênero literário. A poesia é um gênero literário que se organiza em uma estética específica. Então, a poesia, enquanto gênero literário, ela vai possuir determinados elementos, que são os versos. O que são os versos? Os versos é cada linha que constitui o texto poético. E cada conjunto de linhas do texto poético nós damos o nome de estrofe.
Então, nós temos o verso, um conjunto de versos forma uma estrofe, ok? Além disso, nós temos o ritmo. O ritmo vai acontecer através das mudanças de sílabas, das sílabas tônicas e das sílabas átonas, ok? A partir da metrificação também, que é a contagem de sílabas de cada verso. Nós temos no verso a reunião de sílabas poéticas. E aí, quando nós falamos em verso, os versos eles possuem algumas características, enquanto verso fixo, ok? E não verso livre. Enquanto verso fixo de poesia de forma fixa, os versos podem ser classificados como decassílabos, que são versos de 10 sílabas, como redondilha maior, versos de 7 sílabas, ou redondilha menor, que são os versos de 5 sílabas. Porém, essas três estruturas de verso aqui são estruturas ligadas à forma fixa da poesia, tá? Porque a forma livre, ela não vai determinar um número X de sílabas por verso. Então, os versos poderão ser trabalhados de forma mais livre. Não só dentro da questão da quantidade de sílabas, mas dentro da cadência, do ritmo, da poesia, ok? E nós temos também os versos, eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes, tá? Verso é cada linha de uma estrofe, sendo ela grande ou pequena. E aí nós temos uma outra particularidade. Os versos, eles serão isométricos quando eles possuírem o mesmo tamanho, e eles serão heterométricos quando eles possuírem tamanhos diferenciados. Então, nesse caso, os versos, eles constituem poema, ok? O que é o poema? O poema é uma composição literária com características poéticas. O poema ele pode se constituir de todo e qualquer tema. O poema ele vem organizado em versos, tá? E em estrofes, dependendo da situação. Então, o poema ele vai possuir um aspecto estético visível, tá? Ele tem uma estrutura específica. Os versos possuirão ritmo, podem ou não possuir rimas, depende da estrutura e depende do olhar que o eu lírico quer dar para o poema. E de acordo com o período literário também, que é a que esse poema pertence, tá? E é isso, em relação ao poema. E aí nós temos, então, algumas subdivisões. Nós temos o poema lírico. No poema lírico, o autor ele vai expressar a visão pessoal que ele tem, a visão intimista que ele tem sobre o mundo em que ele vive, sobre as coisas em que ele vê, sobre as relações sociais, sobre o mundo que o cerca, tá? Então, é uma visão mais intimista, é uma visão mais pessoal do eu lírico. O poema narrativo. No poema narrativo, nós teremos uma história extensa que será contada, tá? Então, o poema narrativo, ele vai trabalhar com ambientes, com personagens, com episódios. Notem que nós temos ali a presença da palavra narrativa, que nos leva a pensar em alguns elementos da narrativa. Então, dentro do poema, teremos personagens, teremos ambiente, teremos clímax, teremos episódios, ok? Um exemplo de poema narrativo é a obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, que foi um escritor português. Nos Lusíadas, o Camões ele vai contar a história de Vasco da Gama, da saída de Portugal até a descoberta do caminho das Índias, até as Índias. Só que essa descoberta ela vai ser narrada de maneira grandiosa, de maneira épica. E além do poema narrativo, nós temos o poema dramático, ok? O poema dramático também vem em forma de narração, só que o poema dramático ele vai denotar, ele vai sugerir relação entre personagens, tá? Algumas peças de teatros escritas em versos, elas podem ser consideradas como poesias dramáticas também. Então nós podemos concluir o quê? Que o poema é um conjunto de poesia e que tem como ideia básica emocionar e despertar sentimentos. Então, o poema é um conjunto de poesias que tem como objetivo criar emoção. Então, depois de versos, vamos ver questões referentes à prosa. A prosa é um texto que apresenta um comentário, uma narração, uma descrição.
Geralmente, a prosa vai trabalhar com a linguagem denotativa, salvo quando ela não estiver dentro da literatura, quando não for uma prosa literária, tá? É uma forma de escrita contínua e na prosa o autor ele se preocupa em criar uma representação por meio de personagens. Só que nesse caso aqui nós temos ali, personagens do mundo interior interagindo num determinado espaço e durante certo tempo. Então a prosa ela está muito relacionada à realidade, tá? Diferente da prosa literária, que ela vai criar uma narrativa de ficção, ou não, ou ela pode se pautar na realidade para criar uma narrativa de ficção, tá? E aí nós vemos isso no romance, na novela, no conto. Então a prosa ela vai ser um texto sem a presença de rimas e ritmos, se não for prosa literária, tá? Desde quando ela esteja sendo utilizada em linguagem denotativa somente e não como em linguagem conotativa, ok? E aí, sem a presença de rimas e ritmos, são encontrados usualmente em romances, narrações, contos e qualquer tipo de crônica. A prosa literária, a prosa com a presença de ritmos e de rimas, ok? Então a prosa tem uma relação com a denotação, com a linguagem denotativa. Então agora a gente vai conversar um pouco sobre gêneros literários, ok? Existem diversos tipos de gêneros literários, principalmente na modernidade. Porém, os gêneros literários, eles se ramificam de 3 gêneros primários, que são os gêneros clássicos, que nós chamamos, que são os gêneros épico, lírico e dramático, ok? Quem fez a primeira organização dos gêneros literários foi Aristóteles, no seu livro A Poética, e ele ressalta, então, basicamente esses 3 gêneros, os gêneros épico, lírico e dramático. Gênero lírico. Gênero lírico é chamado assim por 2 questões. Primeiro, é um gênero que ele vai falar muito da expressão da alma. Ele é um gênero onde o eu lírico ele vai trazer o seu olhar subjetivo do mundo, das pessoas e das relações sociais. Porém, geralmente, era acompanhado de instrumentos musicais gregos, geralmente a lira. Por isso, gênero lírico. Aí nós temos ali um exemplo. O amor agita meu espírito como se fosse o vendaval, a desabar sobre os carvalhos, safos de Lesbos. Então nós temos ali um trecho onde o autor ele está falando, ele está elevando o significado e o sentido do amor dele. O amor grita em meu espírito, como se fosse o vendaval. Então é um olhar muito intimista de como ele enxerga, de como ele sente o mundo, de como ele sente as próprias emoções. Já o gênero épico ou epopeia, a gente pode entender como um gênero narrativo clássico, e a ideia era narrar grandes feitos. Então, quando a gente fala em gênero épico, nós temos como 2 grandes exemplos, a Ilíada e a Odisseia, que são obras clássicas que vão enaltecer os grandes feitos, os grandes heróis, os deuses. Então, são narrativas épicas, narrativas clássicas que vão enaltecer a figura de grandes personalidades, tá? Os Lusíadas também entram como uma narrativa de gênero épico, porque nos Lusíadas o Luís de Camões ele faz essa descrição, então ele enaltece a conquista portuguesa. E aí nós temos o gênero dramático, tá? Para Aristóteles, o gênero dramático era dividido em tragédia e comédia, e é um gênero que foi feito para ser representado. É um gênero híbrido, porque ele dialoga com a literatura e com as artes cênicas. É um texto que foi feito para ser representado em teatro, ok? Por isso o gênero dramático. E ele acompanha a história da humanidade desde as encenações ritualísticas e das encenações tribalísticas que o homem primitivo desenvolvia antes das caças, antes das guerras, tá? E aí nós temos então os gêneros literários modernos. Nós temos os 3 gêneros clássicos, épico, lírico e dramático. E com o passar dos anos, com o decorrer do tempo, os gêneros literários eles vão se desdobrando de acordo com a necessidade que a literatura vai encontrando de evoluir. E aí hoje nós temos alguns desses gêneros, o romance, a novela, o conto, a crônica, o poema, a canção, o drama histórico, o teatro de vanguarda, e cada um com suas peculiaridades e as suas características. Por exemplo, o romance. O romance é uma narrativa longa que vai permitir
a organização de vários núcleos dramáticos, é uma narração mais complexa, com um maior número de personagens, de clímax, de nó, de desfecho, diferente da novela, que vai ser uma narrativa de tamanho menor, tá? Uma narrativa de tamanho mediano, com poucos conflitos, com menos conflitos que o romance. Aí temos o conto, que é uma narrativa mais curta ainda, geralmente com um único núcleo dramático. A crônica, que é uma pequena história que propõe uma narração reflexiva, e o tema pode estar vinculado ao cotidiano ou a qualquer outra proposta temática. Aí nós temos o poema, que se trata de textos escritos em verso, que apresentam visões particulares sobre si, sobre a existência e sobre a própria linguagem. A canção, que é um gênero híbrido. A canção, ela dialoga com a literatura e com a música. O drama histórico, peças de teatro cuja temática vincula-se a um fato histórico. E o teatro de vanguarda, por exemplo, que são obras teatrais produzidas sob a influência das vanguardas europeias do século XX. Ok? Então, a partir então dos nossos estudos sobre gêneros literários e sobre características de texto em verso e de texto em prosa, nós vamos, no outro momento, então, começar a estudar os períodos literários, ok? No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar com alguns exercícios de fixação. Qualquer dúvida, entre em contato e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Tchau.